Bom dia. Vamos dar início ao nosso EBD desta manhã. Vamos falar com o nosso Deus e pedir a Ele que Ele tenha sobre nós as suas mãos estendidas, que Ele nos abençoe e nos guarde e que a sua paz possa repousar sobre nós e que tenhamos um dia, uma semana abençoada. Vamos trazer nesta manhã um estudo que tem por tema: será possível ver a glória de Deus nas redes sociais? Vamos meditar na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. E o texto básico está em 1 Coríntios 10, do verso 23 ao 33, que nos fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Hoje estamos todos fazendo parte das redes sociais. A elas todos têm acesso. Não é uma coisa para uma categoria de pessoas, mas disponibilizada a todos. Parece que não mais se pode viver sem as redes sociais. A mídia passou a fazer parte da vida de toda a sociedade. Crianças, jovens, adolescentes e idosos. Já ouvi pergunta como: vocês no passado conseguiam viver sem as redes sociais? Parece que hoje será impossível viver sem o WhatsApp, o Facebook. Hoje, pelas redes sociais, podemos fazer o compartilhamento de informações em tempo real. Podemos fazer pesquisas longe das bibliotecas. Podemos conversar com pessoas que estão em outro país, frente a frente, vendo e sendo vistos. Temos o compartilhamento de informações e de conhecimentos que antes era difícil de termos. Isso é um milagre e podemos ver nisso a glória de Deus? Temos sim benefícios que nos trazem as redes sociais, mas temos que ter cuidado com seu uso, pois muitos desses benefícios têm embutido em seu contexto grandes malefícios. A palavra que acabamos de ler no texto básico nos alerta dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Quando as redes sociais não edificam, isso está acontecendo até mesmo no meio da família. Está havendo isolamento pessoal. Pessoas trabalham de casa, o contato com o colega é virtual, o que faz com que haja um relacionamento superficial entre os colegas de trabalho. Pessoas se conhecem pelas redes sociais.
Já não existe mais aquele relacionamento de uma conversa agradável. Já não sabemos se aquela pessoa com quem conversamos é mesmo o que fala ser ou não. Já não há mais os olhos nos olhos. As redes sociais criaram um mundo novo, repleto de fantasias e experiências pseudo-prazerosas. Um mundo de ilusões, desentendimentos, brigas, discussões, fofocas e intermináveis conflitos que acabam por ser públicos. Veja o que nos fala o texto básico. Comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Assim é, que não devemos nos determos naquilo que não ensina e não edifica. Mas as redes sociais também têm contribuído para a glória de Deus? Podemos dizer que sim, pois tivemos uma pandemia, as igrejas ficaram fechadas, visitar os irmãos, impossível. E foi então que usamos as redes sociais para a glória de Deus, para continuarmos conversando com os nossos familiares, amigos e irmãos. Pastores continuaram fazendo suas pregações, levando a mensagem de Deus aos que estavam enclausurados, levando palavra de conforto aos enlutados. Ficávamos sabendo notícias uns dos outros. As ovelhas continuaram sendo pastoreadas. O povo de Deus continuou sendo apacentado e discipulado pelas redes sociais. Hoje, podemos usar as redes sociais para edificar o povo de Deus com mensagens abençoadoras. Alguém que, estando fraco na fé, pode pedir uma oração pelo Facebook e pode vir a ser fortalecido na fé. Temos como mandar mensagens e palavras que recebemos vindas do Senhor para pessoas que estão distantes. Podemos usar o Facebook ou o WhatsApp para evangelizar e testemunhar do amor de Cristo, para celebrar a Cristo, e assim as redes sociais vêm sendo usadas para celebrar a glória de Deus. Assim, usar as redes sociais nos é lícito, mas nem sempre deverá ser usada, pois muitas vezes ela não convém ser usada, pois em seu conteúdo vamos encontrar golpes, pessoas desagradáveis, imoralidades. Por isso vamos fazer um paralelo do que a palavra nos fala no Salmo 15 com as redes sociais. E poderá haver a pergunta: isso é possível? Vamos ver. Estamos diante de um salmo de Davi que inicia fazendo uma pergunta: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Salmo 15, verso 1. Acabamos de ver que as redes sociais podem esconder muitas coisas. Pessoas mentem, se fazem passar por quem na realidade não são, utilizam para praticar golpes, usam para fazer intrigas e fofocas. E as redes sociais estão beneficiando e em muito a prática do pecado de pessoas que não andam sinceramente. E o que Deus responde a Davi é que irá morar no seu santo monte aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Salmo 15, do verso 2 ao 5. Este salmo tem a finalidade de instruir o povo de Deus em sua caminhada. Assim, aprendemos com ele de que modo devemos usar as redes sociais para a glória de Deus. Todos estamos cientes de que as redes sociais reúnem um grupo de pessoas de
todas as classes sociais, em um lugar onde ninguém se conhece. Ali estão reunidos bons e maus. E se usamos as redes sociais para a edificação da glória de Deus, vamos estar cumprindo o que nos fala Provérbios, onde os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Provérbios 14, verso 9. Nós cristãos jamais podemos nos inclinarmos diante dos maus. A palavra nos fala que serão eles que se inclinarão a nós. E se usarmos as redes sociais para levarmos a glória de Deus, os maus se inclinarão diante dos bons. O povo de Deus deve usar as redes sociais e também a mídia social. Não me pergunte se há diferença entre uma e outra, pois a rede social é definida por Cláudio Torres, autor do livro A Bíblia do Marketing Digital, como sendo redes sociais são sites ou recursos que permitem a interação e troca de informações entre pessoas. Alguns exemplos são o Facebook, o Twitter, o LinkedIn e o Instagram, como relacionamento de pessoas através de um grupo de amigos, pessoas que se conhecem e se comunicam, trazendo notícias, falando de coisas comuns entre eles. Já a mídia social são as plataformas que utilizamos para nos comunicarmos com pessoas que não conhecemos, passando informações, levando a palavra do Senhor, pois vamos estar falando para pessoas no geral. E de acordo com Fábio Cipriani, a mídia social permite a discussão entre pessoas e empresas na rede e promove vida em comunidade, como o YouTube e blogs são exemplos de mídias sociais. Quando não nos convém usar a mídia social, pois que podem ser bênção ou maldição. Vamos meditar um pouco entre esse assunto. Em uma mídia social, onde vai estar falando com pessoas que não conhece, não deve estar expondo sua vida, falando o que tem, o que possui, muitas vezes mentindo sobre si mesmo, relatando ser alguém que na realidade não é. Não devemos estar falando de coisas que são de nosso próprio interesse e daqueles que conhecemos e em quem confiamos. Nossa vida não deve ser jamais exposta para aqueles a quem não conhecemos. Não convém que nossa vida seja declarada publicamente. Pessoas boas e mal intencionadas estão à espreita de sua informação na web. Jamais exponha valores nas redes sociais, seja de salário, pagamentos, compra e venda de bens. Não exponha a rotina de sua casa, que horas chegou, que horas saiu, viajou, está de férias. Evite expor seu telefone residencial, número de CPF ou e-mail. Pessoas com valores morais escusos podem usá-los para cometer crimes. Jamais compartilhe dados pessoais como número de documentação e cartões e endereço. Se alguém pedir senha de seus cartões ou data de validade, nunca dê. Nunca mostre fotos de sua residência ou de seus familiares. Evite fotos panorâmicas do interior de sua casa. Sem querer, você pode estar mostrando mais do que deveria. É preciso ter cuidado com situações vexatórias, suas e de outrem. Existem pessoas nesse momento com vergonha de saírem às ruas por conta da exposição indevida. Cuidado com as fotos das crianças que podem vir a ser usadas por pedófilos. A palavra do Senhor é palavra de advertência para o seu povo. Como já vimos, as redes e a mídia social podem ser para a glória de Deus, mas também para a perdição daqueles que não a sabem usar. E a palavra nos adverte quando Isaías nos fala: ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros.
Isaías 34, verso 15. Assim é que a rede e a mídia social poderá ser bênção, mas também poderá ser maldição. Nas redes sociais não há sigilo. Você não vai estar falando para familiares ou para um grupo de amigos. Ali vai estar sendo exposto a todos. Irão compartilhar o que é publicado. O que é posto na mídia social passa a ser de conhecimento geral. É postado um texto, uma foto ou vídeo, um amigo seu compartilha sua publicação e quando você menos pensa, alguém de um outro estado distante está vendo sua publicação, de alguma forma interagindo com comentários ou outros compartilhamentos. Uma postagem inadvertida pode trazer angústia, pois pode haver comentários sobre algo que não diz respeito àquela pessoa, mas que às vezes são impertinentes, carregados de zombaria, desrespeito e ignorância. Esse que assim age é aquele que difama e que quer o mal do seu próximo. Voltando ao Salmo 15, vamos encontrar a palavra nos dizendo que irá habitar, quem irá habitar no lugar santo? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Salmo 15, verso 3. Assim, as redes sociais podem ser um instrumento que leva as pessoas a pecar, pois o pecado é sutil e envolvente. O cristão deve ter cuidado com a mídia social, deve ter cuidado em publicar suas particularidades, até mesmo nas redes sociais, pois na internet não tem sigilo e poderá se estar expondo particularidades de suas vidas, pecando e fazendo pecar. Isso nos é lícito fazer, mas não nos convém, pois poderemos estar cometendo atos desagradáveis à nossa fé e à nossa vida cristã. O tempo que gastamos vendo, ouvindo e conversando nas redes sociais nos deixam mais distantes de nossa vida privada e deixamos que as coisas inconvenientes desta vida possam passar a ser ainda mais inconvenientes e assim mais risco corremos de dar lugar ao velho homem para ele nos dominar. Façamos da oração do salmista a nossa oração. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. É certo que nosso inimigo vai sempre usar meios de fazer com que o servo do Senhor caia em pecado. Está ficando cada dia mais difícil fugir do pecado e cometemos injustiça para com o nosso próximo. E se não houver um verdadeiro conhecimento da palavra, em pouco tempo o povo cristão voltará a ser o velho homem. E a pergunta que Davi fez no verso 1 do Salmo 15 foi: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Diante dos dias que estamos vivendo, temos mesmo que orar e vigiar, pois poderemos estar entre aqueles que não são dignos de habitar no tabernáculo do Senhor, já que vamos estar sujeitos em violar o que diz a palavra, que nos adverte quanto a darmos falsas notícias. Não admitirás a dar falsos boatos, e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Gênesis 23, verso 1. Será muito importante que nós cristãos venhamos a seguir um sábio conselho bíblico vindo de Tiago, que assim nos aconselha. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1, verso 19. Lucas assim também nos aconselha. Pareceu-me também conveniente, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas 1, verso 3. Como podemos classificar as redes e as mídias sociais como sendo boas ou ruins?
através da internet, o mundo vem alcançando de maneira rápida uma amplitude sem tamanho, pois em poucos segundos podemos manter contato com qualquer lugar da Terra pelas redes sociais, mas ao mesmo tempo que as redes sociais conectam pessoas que estão do outro lado do mundo, estão afastando pessoas que residem na mesma casa. São as duas faces da moeda. A humanidade está preferindo viver mais uma vida virtual do que uma vida real. A fantasia está afastando o mundo ou a humanidade da realidade. Famílias estão se afastando uns do convívio dos outros. Já não há mais um convívio familiar. Já não conversam. Está cada um em um celular. Será possível ver Jesus em um contexto nas redes sociais? Jesus disse a Pedro, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5, verso 4. Mas Pedro e seus companheiros não estavam dispostos a voltar ao mar, pois foi assim que Pedro respondeu a Jesus, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5, verso 5. Depois que os discípulos de Jesus realizaram uma pesca milagrosa, encontravam-se junto a Jesus Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5, verso 10. Jesus mandou que lançassem a rede. Hoje temos nas mãos uma rede. E será que Jesus não está nos mandando que lancemos essa rede para pescarmos não peixes, mas homens, assim como disse a Pedro que fizesse? O primeiro olhar que damos para as redes sociais, o que vemos é que foram lançadas, mas nada pescaram. O que havia nessa rede era sujeira, imundície, palavras vãs, mentiras e coisas que não edificam. Por isso, quando Jesus chegou junto ao lago de Genesaré, ele encontrou uma grande multidão e alguns pescadores que lavavam suas redes. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Lucas 5, verso 1 e 2. Que lição podemos tirar dessas passagens bíblicas? É que hoje nós temos nas mãos uma rede que, se a mantivermos limpas e se forem lançadas, como disse Pedro a Jesus, sobre a tua palavra lançarei a rede. Se lançarmos sobre as palavras de Jesus, a nossa rede voltará como voltou daqueles pescadores que colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Lucas 5, verso 6. Vamos encerrar mostrando que hoje as nossas redes receberam o nome de sociais, mas ela continua sendo uma rede de pescadores de homens. E se fizermos o que fizeram aqueles pescadores que lavaram as suas redes, limpando-as de toda a imundície que havia nelas, deixando de lado aquilo que é rejeitado pelos pescadores, jogando fora o lixo que foi armazenado nas nossas redes, vamos levar a nossa vida para junto dele, deixando tudo e seremos pescadores de uma humanidade perdida. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5, verso 11. Vamos usar as redes que temos nas mãos para seguir e levar pessoas a seguirem Jesus. Vamos ser pescadores usando as redes que temos nas nossas mãos. Que Deus abençoe a todos, amados. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Amém.